Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com uma meditação na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa condição e a nossa posição. É como se nós pudéssemos ver a nossa representação diante de Deus. Deus vendo tudo, Deus vendo aquela nossa fotografia de corpo inteiro. Ele vê o chão, ele vê tudo, ele vê a grama onde a gente está pisando, ele vê todas as coisas. Então a leitura para nós é no Salmo 32, versículos de 1 a 7. Espero, meus amados irmãos, que haja uma edificação para nós nesta mensagem. Eu acredito nisto e faço da palavra do Senhor para mim uma instrução, alimento, alguma coisa que me ajude no meu dia a dia. Então, a leitura, Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. É um salmo lindo, além de ser uma linda, uma maravilhosa poesia, descreve a nossa vida por inteiro. O que nós sabemos é que todo ser humano tem a capacidade inata ou natural de transgredir, de ofender, de pecar, de desagradar o Senhor. E o salmista, pela sua própria experiência, ele diz: bem-aventurado aquele, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o indivíduo, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Para haver o perdão da transgressão e do pecado, é necessário haver o reconhecimento disto, é necessário haver a reconciliação com Deus, é necessário haver realmente a humildade, a humilhação. Não é humilhação de outra forma, é a humilhação que eu imponho a mim, indo ao Senhor e reconhecendo o meu mal. Então, o salmista diz que é bem-aventurado aquele que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto, ou seja, o pecado não se torna um divisor entre ele e Deus nesse aspecto, impedindo a sua comunhão. No versículo 2 ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Existem dois tipos de realidades. Existem pessoas que são maldosas naturalmente. E estas pessoas, elas se sentem mal com o bem do outro, elas são invejosas, elas são fingidas, elas são falsas, elas são, na verdade, pessoas que não compensam muito a nossa aproximação e amizade. Agora, nós não conhecemos isto, é tanto que tem pessoas que se decepcionam com o melhor amigo. Ele nunca foi o melhor amigo. O melhor amigo nunca decepciona. Os nossos amigos, as pessoas de fato, quem ama não amargura, quem ama não magoa, quem ama não decepciona. Quem ama sofre alguma coisa, quem ama pode realmente impor algum sofrimento, mas não por maldade, por corrupção, covardia, por traição. Quem ama realmente não faz isto.
E ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, eu não conheço o coração do meu irmão, do meu filho, do meu amigo, do meu pastor, do meu obreiro, eu não conheço, mas o Senhor conhece, e ele pode sim imputar ou não a maldade. Enquanto eu só vejo o exterior, não posso fazer isso, não devo fazer isso. Somos ensinados a não julgar. Agora, existe alguns que têm o espírito enganoso. E quem convive com essas pessoas sofrem muito, porque elas são geralmente ardilosas, elas são fingidas, finge humildade, tem um tonzinho manso, é, tem uma vozinha mansa, às vezes meiga, às vezes é bem até se torna agradável. Em Provérbios são chamadas a voz macia como manteiga. Mas o Senhor conhece o interior e vai ver que naquele espírito tem o engano. Aquela mansidão não é verdadeira. No versículo 3, o salmista diz: quando eu guardei silêncio, eu me senti mal, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E não se pode guardar as coisas ruins, nem sua nem dos outros. O meu mal eu devo externar, e externar com quem de direito, dizer a Deus, pedir perdão e resolver este problema, para entrar no rol dos bem-aventurados por ter a transgressão perdoada, por ter o pecado eliminado. No caso, hoje nós, como temos a instrução da palavra de Deus e sabemos que o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aqui era no tempo da lei, portanto, o sacrifício era feito com sangue de animais, e o sangue dos animais não tinha o poder de tirar o pecado, mas cobria. O pecado não ficava ali como uma barreira, uma ribanceira, um obstáculo entre nós e Deus, entre o homem e Deus. No versículo 4, ele diz: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não tem quem consiga conciliar a tranquilidade, a paz, o sono, estando carregado de transgressão, de pecado e sabendo, Deus está com raiva de mim, Deus está irado comigo. O que eu fiz com meu irmão, o que eu fiz com meu pai, o que eu fiz com minha mãe, o que eu fiz com a minha mulher, o que eu fiz com meu marido, o que eu fiz com meu vizinho, o que eu fiz na empresa, o mal que eu estou semeando, o que eu fiz de mal, não me dá tranquilidade. Aí ele diz: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Porque quando chega a hora da solidão, quando as pessoas que aprontam, as pessoas que fazem o mal, no seu momento de solidão, muitas destas pessoas, a não ser que já esteja com a mente cauterizada, queimada pelo mal, geralmente acontece também com os perversos. Mas, se tratando de uma pessoa com determinada tendência ao pecado, com determinada prática pecaminosa, com determinado nível de fraqueza espiritual, ela não se sente bem fazendo mal e escondendo mal, guardando este mal. Então, ela, na hora da sua quietude, isto vem como se fosse um peso. E ele diz: a tua mão pesava sobre mim e o meu humor, a minha satisfação, a minha alegria, o meu estado de espírito tornou-se como uma sequidão, tornou-se como um estio, tornou-se como um lugar seco, um deserto sem vida. É algo terrível. E quando acontece, as pessoas, tem deles que enchem a cara de remédio, tem deles que enchem a cara de bebida. Tem deles que faz alguma coisa para espairecer, despairecer, não sei o quê. Eles inventam mil coisas. E, na verdade, quando vem de novo o pensamento, tem deles que se matam, tiram suas próprias vidas pela infelicidade de guardar o que não serve. Agora, o salmista, ele sabe quem é o Senhor. E ele diz, aí a saída é no versículo 5, confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. Quando eu passei por esta experiência do deserto, esta sequidão, aí eu disse, eu vou falar com o Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Fiz isto e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória, Selá. Selá, glória, louvado seja o nosso Deus. Por isso,
O versículo 6 passa a ser intrigante num certo sentido. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Mas como é que santo faz essas coisas que estão acima no texto? Como é que santo peca? Como é que santo transgride? Como é que santo faz esse tipo de coisa? Sim, é muito possível, é muito provável. Na verdade, santo aqui não é perfeito nem impecável. Santo aqui é separado para o Senhor. Então, quando somos separados para o Senhor e fazemos o que os outros fazem naturalmente, para nós não é natural. Não é natural pecar contra Deus quando se tem conhecimento dele. E o ímpio, querendo fugir do conhecimento para ter liberdade para pecar, também não terá tranquilidade. Vai ser sempre uma sequidão de estio. Então o salmista diz: todo aquele que é santo recorre a Deus. Todo aquele que é separado para Deus vai ter com Deus, vai falar com Deus, vai buscar a proteção de Deus, vai buscar o auxílio de Deus. E buscando esse auxílio, aí vem a grandeza do versículo 6, a segunda parte do versículo é: até no transbordar das muitas águas, ele não se afogará, ele não será arrastado. Nem a tsunami pode arrastá-lo quando ele está firmado, quando ele está seguro, quando ele consertou-se com Deus. Até no transbordar das muitas águas, estas não chegarão, estas não o vencerão. E ele termina com uma doxologia. Aqui no versículo 7, tu és o lugar em que eu me escondo, tu és a minha segurança, tu és o meu rochedo, tu és o meu castelo forte, tu és o meu abrigo seguro, tu és o lugar em que me escondo, tu me preserva da angústia, tu me preserva do mal, tu me livra dos males e ainda me enche de regozijo, me cinges de alegres cantos pelo livramento. Meus amados irmãos, é maravilhoso conhecer o Senhor, amar o Senhor, andar com o Senhor e estar no meio do seu povo. Deus abençoe você. Faça isto. Tente andar com Deus. Qualquer que seja o problema, é nele que está a solução. Amado Senhor, Pai bendito que está nos céus, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua proteção, pelo teu perdão. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 meu Senhor, pela tua graça sobre nós, pela segurança que tu nos proporciona, pela comunhão com teu doce Espírito Santo. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.